Olá pessoal, eu sou o Júnior Campos Prado, engenheiro civil, e hoje eu vou passar um lance muito legal para vocês. Tanto para os engenheiros recém-formados, aqueles que estão começando a sua vida e tem aquele medinho de como que vai ser o meu primeiro cliente, tá? Aqueles engenheiros que trabalham em empresas e que infelizmente estão com dificuldade ou querem ser autônomo, querem ser um empreendedor. Então, como iniciar você como autônomo, você sozinho? Então, como é esse contato com o cliente? E também até para os clientes, porque muitas vezes as pessoas me perguntam na rua: Júnior, eu quero fazer uma casa, mas como que funciona? O que eu preciso? Como que a gente tem que sentar? Como é que é o processo da elaboração de um projeto e de uma construção? Então é isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, inicialmente, nós vamos marcar uma reunião com o cliente e aí nós vamos ver com ele um plano de necessidades. Então nós temos uma ficha que nós preenchemos, que é um programa de necessidades realmente, onde nós vamos identificar aqui o nome do cliente, telefone, contatos, nós vamos ter, claro, a necessidade de saber qual o local, se ele já tem o terreno, se ele não tem, a gente pode ajudar a comprar. Então tudo isso é importante. Como que nós vamos ajudar? Sabendo o que ele quer, o que ele quer fazer. Se ele já tem o terreno, tudo bem, então a gente já parte de um terreno já com um certo local, que já tem um certo declive ou aclive, se é plano. Então tudo isso nós vamos colocando na nossa planilha. E aí nós vamos identificando, é importante ter a matrícula, ver se a documentação está tudo em ordem. E aí nós vamos ter, na verdade, um questionário do que ele quer realmente. Quantos quartos que ele quer, a sala, se ele quer uma cozinha conjunta com a sala, tipo americana, se ele vai querer colocar um espaço gourmet, se tem piscina, se ele prefere sobrado ou não. Então tudo isso é feito numa primeira conversa com o cliente nessa planilha que a gente diz que é um programa das necessidades no caso do cliente. Então depois de visto tudo isso, no próximo vídeo a gente vai poder passar isso detalhadamente, falando item por item, Hoje nós vamos dar uma geral de como você conversa com o cliente. Então, falando tudo isso, nós também temos a possibilidade também, que é muito importante para criar um projeto, saber aonde é a nascente, aonde nasce o sol em relação ao terreno, aonde, no inverno, qual o lado que vai ter mais sol, que vai estar mais gostoso, onde a gente vai procurar colocar os quartos, que são do lado norte, virado para o norte. Então tudo isso é detalhado nesse plano de necessidades. A gente consegue fazer aqui um desenho do terreno, onde é a rua, e assim nós vamos definindo e vamos enxergando como que vai ser possível essa obra. Depois dessa planilha aqui, nós vamos fazer, na verdade já começa a fazer um croquis até, um croquisinho daquilo que ele pensa. Muitas vezes o cliente já chega com uma ideia muito bem estabelecida já, como, eu quero assim, quero colocar a piscina desse lado, eu quero a piscina na frente, ou a piscina no fundo, quero garagem para 2 quartos, para 2 carros e aqui na frente, desse lado, tal. Então tudo isso são dados que nós vamos pegar. Muitas vezes a gente vai mostrar às vezes para o cliente que aquela ideia dele não é a melhor, pode até acontecer. Mas a gente parte a princípio do que ele traz, para que ele tenha a satisfação do sonho dele realizado, daquela ideia inicial que ele pretende. Então tem um trabalho que é feito em cima de uma planilha que a gente faz um croquis. Então depois disso, a gente, claro, nós vamos terminar a reunião, nós vamos conhecer o terreno. Então eu vou lá no terreno, vou ver exatamente se as medidas, muitas vezes as medidas do documento não é a medida real, acontece isso. Então vamos conferir medida, vamos ver se tem a frente exatamente. Tem muitos terrenos 10 por 25, você vai lá medir, ele está com 9,50. Se acontece isso, você faz um projeto para 10, depois fica difícil para executar. Então é sempre interessante que você possa acompanhar no local para ver se está realmente exatamente igual às medidas do documento. E aí então nós fazemos um primeiro desenho, colocando calçada,
as medidas, aqui no caso é um terreno de esquina, então tem uma curva, qual é essa curva? Isso é muito importante. Existem documentos antigos que não esclarecem muito qual é a curva. Os documentos mais recentes, o cartório agora ele pede que você coloque o raio exatamente, qual é a curva, né? Qual é o comprimento dessa curva. Então hoje é mais fácil você ter essa definição, mas se pegar um documento mais antigo, você tem dificuldade. Então é fundamental, é muito importante que se tenha um topógrafo. Se você tiver um topógrafo, aí não tem erro. Aí ele vai lá, mede, confere, perfeito. É o trabalho ideal que se faça nesse momento. Depois de ter então já definido, é o início para se começar a fazer o projeto em cima de um terreno já pré-definido. Então aí nós vamos começar. O cliente já passou, o cliente está lá esperando e a gente aqui está trabalhando, fazendo então o primeiro desenho em cima daquela planilha de necessidades. Então a gente vai colocar aqui a quantidade de quartos, a quantidade, né, a sala, do jeitinho que ele pediu. Aqui é uma casa até que tinha dado uma certa preferência para a área de lazer, a piscina, então a gente colocou no centro, né, garagem aqui, 3 carros, tal. Então a gente fez um primeiro desenho que a gente chama de anteprojeto arquitetônico. Por quê? Porque na verdade ele não tem detalhe, não é um projeto ainda que tem exatamente uma tabela com medidas de portas, medidas de janelas, porque a gente não precisa fazer muito detalhe agora, porque ele possivelmente ele vai mudar. Depois da segunda reunião, que é a apresentação desse anteprojeto, pode ter alterações. Então, se você for muito avançado, começar a fazer o projeto muito como se aquilo já fosse definitivo, você pode perder tempo. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de anteprojeto, que é além um pouco do croquis, né? Seria o primeiro, já o segundo passo, né? Depois do croquis, já é então esse anteprojeto. Aí a gente pega e faz a reunião com o cliente, faz a primeira e vai mostrar. Depois de mostrado para o cliente, o que acontece? Aí vai ser conversado, gostei disso, achei que essa sala ficou muito grande, o quarto aqui ficou meio, eu gostaria que ficasse um pouco maior. Então, quer dizer, além daquele plano de necessidades, você já começa agora a ter os detalhes, né? O quarto podia ser um pouquinho, aqui ó, o banheiro aqui, eu pensei assim, mas realmente não dá certo, pá. E aí, então, cria-se um novo plano de necessidades, como se fossem as alterações em cima daquele anteprojeto, que dificilmente se acerta no primeiro. Às vezes acerta, às vezes você faz um desenho, é aquele, o cara gostou, acabou. Mas às vezes tem que ter um ajuste. Então, nesse caso, eu estou mostrando aqui que seria o segundo anteprojeto, já foi numa terceira reunião. Então, a primeira reunião foi o plano de necessidades, a segunda apresentação do primeiro anteprojeto, e aí a terceira reunião nós já mostramos um novo projeto já mais afinado, com aqueles detalhes em cima de uma discussão de um anteprojeto já realizado. Então a coisa já vai amadurecendo. Normalmente o que acontece? A gente chega a fazer 2, mas pode ser feito 3, 4, 5. Às vezes a pessoa, ela tem pessoas que querem, né? Às vezes normalmente essa entrevista é feita com um casal e muitas vezes cada cliente, cada casal é de um jeito. Tem casal que deixa muito, confia muito no serviço da gente, a gente define, acerta no primeiro e no segundo desenho. Mas tem pessoas que querem, que depois vê uma coisa, visita um amigo, vê uma coisa diferente, aí vai aquele processo de mudança. É melhor que essas mudanças ocorram nesse momento do que depois, no momento. Então, essas mudanças ocorrem e aí quando a gente vê o último projeto que o cliente então achou como ideal, é muito parecido com o primeiro, porque ele vai naquele processo que você já passou pela toda a experiência que a gente tem, ele ainda vai passar. Aí quando ele vai ver que realmente aquele primeiro que foi que você fez, que você já tinha feito todos os estudos, ficou melhor. Então isso acontece bastante também. Mas é importante esse processo porque aí o cliente ele não pode sair achando que
que o projeto ele não teve essa participação. É interessante que ele participe do projeto. Então, a gente vai dando sequência aí, depois de definido. Então, vamos dizer que a gente chegou no anteprojeto definido como um projeto que está pronto, vamos dizer assim, para ser construído. Aí a gente tem algumas opções que a gente pode dar também para o cliente. Aí vai de você, do teu escritório, fazer ou não. Antigamente, vamos dizer, alguns anos atrás, a gente apresentava até aqui para fazer o projeto então de prefeitura, que é o projeto para aprovação. Hoje em dia a gente faz um passo a mais. Se o cliente, claro, ele quiser também um outro serviço, que é visualizar essa obra em 3 dimensões, que vai até te dar mais garantia de que aquele trabalho é o trabalho que ele quer, que ele fica mais seguro do que vai estar feito, porque muitas vezes infelizmente tem muito casal que chega e você mostrando em 2D, ele não entende, ele não tem noção do que é, por exemplo, um quarto de vamos dizer, um quarto de 3x4. Ele não tem noção. O que é isso? O que cabe aqui? Então, além, claro, da gente fazer a mobília, a gente pode fazer em 3D. Aí a pessoa vai poder ter uma visão ainda mais avançada do projeto para não errar. Então, antes da prefeitura, a gente pode apresentar, por exemplo, exemplos da fachada. Então, a gente já trabalha com o View-A, que já é um outro programa, já mais ligado, talvez, à arquitetura. Então, você já começa a detalhar algumas coisas, desde a calçada, a iluminação, o tipo de porta, uma parte, vamos dizer, de jardinagem, né? Então tudo isso você vai evoluindo e mostrando para o cliente, e ele vai ficando mais seguro que aquele desenho que foi feito e aprovado, qual é a cara dele. Então mostra alguns detalhes, como pode ser, tal. Então esse projeto ele é muito importante que ele seja ter a tranquilidade para o cliente de que ele vai ter uma casa bonita e uma casa do jeito que ele quer. Então é feito esse trabalho também, né? Mostrando à noite, de dia, como é que a casa vai ficar. Agora, esse trabalho do View-A, ele é feito em cima do SketchUp. O SketchUp é um outro programa que vai dar de uma forma que movimente, que mostre o volume, né? Não é simplesmente uma foto. Então aqui nós estamos mostrando o volume, alguns detalhes, aí sim ele consegue até ver essa parte mais interna, os espaços, né? Como que seria uma vista aérea. E aqui mostrando, aqui nós vamos ver assim para o lado de dentro, que nós temos, por exemplo, esse ambiente de lazer, que é muito, hoje em dia as pessoas, né, querem muito estar com a casa hoje como também um ambiente de lazer. Então é feito assim com mais detalhes, a pessoa já se imagina lá dentro. Isso que é o legal, vai se tornando real, aquele sonho vai se tornando real. Então, o que acontece? Depois disso, a pessoa quer mais alguma coisa, principalmente quando às vezes quando você faz para o comércio, quando, por exemplo, às vezes tem clientes nossos que faz como investimento, ele quer fazer uma casa ou um comércio para alugar. E aí então a gente faz um outro trabalho que é feito com um programa que chama Número, e aí a gente faz então um filme já, né, com a casa. Então tudo isso é importante vocês saberem que é antes de qualquer coisa, antes de construir, antes até mesmo de fazer o de prefeitura. Porque é mais uma chance de você mudar algum detalhe antes de fazer o definitivo. Então aqui a gente desenvolve então já com movimentação, isso tudo vai valorizando, dando valor ao teu projeto. O cliente fica mais satisfeito porque ele tem mais garantia de que o serviço vai ser feito do jeito que ele quer e começa a enxergar a realidade. Então é feito todo um trabalho, tanto na parte externa como internamente também. A gente pode até entrar dentro da casa, a parte ainda do corredor, aí tem o hall de entrada, a gente já
começa a entrar nas salas. E o interessante é que a gente consegue colocar os móveis que existem. Nós temos, trabalhando com os blocos de arquitetura aqui, que tem, a gente tem parceria com lojas que nos dão a possibilidade de colocar exatamente o sofá que tem lá na loja, as cadeiras. Então todo esse trabalho é feito para quê? Para agregar valor no sentido de o cliente ficar comprando com mais satisfação, tá? E você com certeza erra menos na obra, no sentido assim, você vai fazer uma coisa que realmente é aquilo que ele quer. Então vamos passar agora aqui mais adiante, nós vamos ver o seguinte, que depois de feito isso, nós vamos, agora sim, não tem erro, é aquilo mesmo, adorei, estou contente. Então agora vamos fazer a parte, vamos dizer, burocrática, a parte mais técnica, que é junto à prefeitura. Então no projeto da prefeitura já começa a ter alguns níveis de detalhe, tipo de cobertura, a planta baixa, cortes, a fachada, no caso aqui de esquina tem que ter as duas fachadas, e pelo menos 2 cortes. Isso aqui na nossa cidade. Dependendo da cidade pode exigir mais coisas também, tá? Ou aí vai depender realmente da prefeitura. Então tem um nível de detalhe a mais que pode ocorrer. E tem os dados, tem uma legenda onde vai ter os dados que tem as metragens, metragem de construção, a área, por exemplo, de piscina, a área com detalhes que a gente coloca, dependendo da prefeitura também, que é de aproveitamento do solo, a porcentagem de impermeabilização. Então, tudo isso são dados importantes técnicos que a prefeitura então vai analisar e ver se tem as aberturas, está tudo dentro da norma. Então tem as janelas, elas estão com as medidas mínimas para aquele ambiente, e tudo isso. Então, estando tudo certo, a prefeitura então ela vem e faz a aprovação. Tá? Se ela não fizer, você tem que alterar e voltar lá para a prefeitura, né, depois da correção, e vai chegar uma hora que vai ser aprovado. Se você é uma pessoa que já tem um certo conhecimento, você aprova na primeira. Se faltar alguma coisa, pode ser que você errou por ter um recuo. É muito importante ver lei de zoneamento, ver se existe a necessidade de ter recuo. Outra coisa que é importante, que desde o início, é saber se esse loteamento é misto, se ele é industrial, se é comercial ou se ele é só residencial. Tudo isso é muito importante. Aí depois então do projeto de prefeitura, ele é aprovado, nós vamos passar então a fazer os projetos de obra mesmo, que vai para a obra, que vai lá para a mão de obra. Então, um primeiro que nós fazemos é o projeto que a gente chama de executivo. É um projeto que nós pegamos os eixos, né, através de um gabarito, onde nós colocamos o A, B, C, D, E e a numeração tanto no horizontal como no vertical, aqui nesse caso, que está de pé. Aí então a gente acha os eixos onde vão ser feitas as paredes, né, que teoricamente aí junto à parede tem as vigas, e onde vão se localizar os pilares também. Então é feito esse detalhe, já tem a ideia do caimento do telhado, direitinho, como é que vai ser. Então esse é um projeto muito importante, que vem acompanhado também dos cortes, e aí tem a altura, né? Fazendo um zoom aqui, você consegue ver as alturas, os pisos, então tem os degraus, que normalmente tem, mesmo uma casa sem escada, sem degrau, ele tem, por exemplo, a cozinha, o banheiro, ele sempre tem 2, 3 centímetros de desnível por causa do problema da água, né? A garagem normalmente é um pouco mais baixa, então tudo aqui é detalhado nesses desenhos de corte que nós temos os perfis. Aí depois disso, o que a gente faz? Aí começa a pensar na fundação. Então é feito um cálculo, tem que ser, né, seria interessante fazer o cálculo, ter um parceiro que possa fazer o projeto de fundação. E aí é identificado então as brocas, onde vão ser as brocas, vigas, baldrames, então todas as medidas, né, você vai vendo as medidas de localização, as brocas onde ela sai, às vezes morre no alicerce,
outras que passam a se transformar em pilares e outras que vão se transformar, vão chegar num bloco. Por exemplo, quando há necessidade de 4 brocas, estacas, então você coloca um bloco que vai ele receber a carga do pilar. Então aqui a gente vê também a profundidade, até onde vai a ferragem, a necessidade da ferragem, os blocos, detalhamento da gaiola, que a gente diz que é a armação, a ferragem que vai ser colocada. Então tudo isso é muito importante no projeto, essas especificações, para poder iniciar a obra tranquilamente. E é a base da casa, é muito importante ter bem feito isso para os pedreiros, né, o empreiteiro ter a capacidade de começar sem erro de eixo, erros de não saber quantas estacas vão ali, então você já identifica também o concreto a ser utilizado, qual é a bitola do ferro, e aí começa. Então, hoje eu vou parar por aqui. A gente deu uma ideia bastante grande do desenvolvimento do projeto. Depois, numa segunda parte, nós vamos falar de projetos mais técnicos e específicos. São os projetos de hidráulica, de elétrica, de gás, de ar-condicionado. Aí vai, dependendo do padrão da casa, você vai tendo mais projetos. Então é isso aí, pessoal. Você que quer fazer uma pergunta, comente aqui, faça o seu comentário, pergunte alguma coisa, que isso vai nos ajudar a fazer novos vídeos e explicar novos assuntos para vocês. E clique aqui, não esqueça, se inscreva, que é muito importante que o nosso canal, quanto mais gente estiver acessando e se inscrevendo, mais possibilidade a gente tem de fazer um trabalho bem feito. E até um próximo vídeo. Até mais!